Segundo Reis, capítulo 4, do 1 ao 7, que diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido é morto. E tu sabes que teu servo era temente ao Senhor. E vieram os credores para levar os 2 filhos meus para serem servos. E Eliseu lhes disse: que te darei eu? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva coisa alguma tem em casa, senão uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: vai e pede para ti vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ela, sobre ti e teus filhos, e derramarás teu azeite em todas as vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Partiu a mulher e fechou a porta sobre ti e seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e elas a enchiam de azeite. Quando as vasilhas ficaram cheias, disse a um de seus filhos: traze-me ainda outras vasilhas. E ele disse: não há mais vasilhas. Então o azeite cessou. Veio ela depois e contou ao varão de Deus, o qual disse: vai, vende o azeite e paga os teus credores, e tu e teus filhos viverei do que restar. Amém. Amém? Vamos até Salmo 37, verso 25. A minha versão diz assim: fui jovem e já envelheci, e não vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigando o pão. Amém? Amém. Muito bem. Os irmãos sabem que nós estamos vivendo uma época difícil, e que muitos de nós vamos no mercado, ficamos assustados com os preços das coisas. Pacote de arroz, fralda, feijão, acho que parte de mercearia. Quando eu falo mercearia, incluso feijão, arroz, tem até alguém que tem conhecimento aí. Arroz, feijão, farinha de trigo, polvilho doce, polvilho azedo, todas essas partes, açúcar, estão preços abusivos. E eu gostaria de entender ou compartilhar com vocês, vocês não acham, não precisa responder, só para lançar a cabeça. As nossas escolas, ou os educadores, não deveriam dar-nos aula de educação financeira? Para que as pessoas pudessem entender melhor as coisas ou as finanças como estão, que assim as pessoas não gastariam exacerbadamente. Eu tenho um compartilhamento com vocês de alguém da minha família que pega um valor e dá para o bebê, para o meu neto, para que ele já conscientize que ele precisa fazer uma fonte de renda para ele. Ou ele tem um cofre para que ele possa guardar dinheiro. Talvez isso não poderia ser passado numa escola, não seria melhor? Mais viável numa escola? Aula de educação financeira? Ou numa família? Ó, meu filho, eu vou te dar a aula de educação financeira. Nós, dessa geração, não tivemos isso. Mas essa geração do Arthur, do Pietro, do Enzo, da Maria, e assim sucessivamente, poderiam ter aulas de educação financeira. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos compartilhar com vocês a respeito de... O tema desta noite é providências geracionais. Vocês conseguem repetir? Providências geracionais. Providências geracionais. E por que eu vou falar disso? Primeiro, nós vemos inúmeras de pessoas cristãs, que se diz cristã, ou evangélica, que vão na igreja e
muitas delas vão pelo fato de ir, com medo de ir para o inferno. Muita gente vai para a igreja com medo de ir para o inferno. Outros vão por causa da família, a família é cristã, então eu também sou, e aí eu vou para a igreja. Só que tem algo que nós falamos dos textos que chama muita atenção, é a respeito da providência de Deus. O primeiro texto que nós compartilhamos com vocês, nós lemos a respeito da viúva de Zarepata. Amém? Ou Zarefate. Aquela viúva, ela tinha uma visita que estava ali esperando, que seriam os credores, porque ela tinha dívida e ela já tinha ficado de luto porque perdeu o seu esposo, e ela tinha que pagar a dívida e não tinha com que e de que maneira. E aí ela recebeu um conselho do profeta, do homem de Deus, para pedir vasilhas à vizinhança, e que Deus ia providenciar na vida dela o que ela estava precisando. E nesse período, o que ocorreu? Os credores vieram, cobraram ela. Quando nós estamos falando de credores, não estamos falando daqueles que vão cobrar. E cobraram ela a respeito da dívida que ela tinha. Porém, queriam levar os filhos dela como pagamento de dívida. Ela, não, meus filhos não. Primeiro lugar, filhos são heranças de Deus. Filhos são a dádiva de Deus. Em segundo lugar, ela passou a crer no que o profeta falou. Ela creu na providência. Então, voltando um pouquinho, quando o cristão vai para a igreja, ele não precisa ter medo do inferno, não precisa ter medo das lutas, não precisa ter medo do sofrimento. O sofrimento, essa mulher já estava passando. Mas ela, em primeiro lugar, ela creu na providência do Senhor. Quando nós viemos à casa do Senhor, ou na igreja, no PG, a primeira coisa que nós temos que crer é na providência de Deus. O que chamou a atenção no texto é que o esposo dela era fiel e leal a Deus. É muito importante quando as pessoas são fiéis e leais ao Senhor. Porque às vezes as pessoas se dizem leal ao Senhor, mas qualquer tipo de luta, a pessoa desanima, a pessoa para, a pessoa desiste, a pessoa encosta, a pessoa não tem entusiasmo. Essa mensagem é uma mensagem de encorajamento para aqueles que estão desencorajados. Aí nós pegamos esse texto, nos remetemos lá em Salmos, quando Davi teve uma grande experiência. Aí no versículo 25 do capítulo 37 ele fala: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem mendigar o pão a sua descendência. Davi, ele está falando isso porque ele crê na providência de Deus. E ele podia falar com toda a propriedade, porque ele viu o que Deus providenciou para ele. Nós, por sinal, deveríamos imitar Davi e crer na providência de Deus. Porque se nós sairmos do texto de Davi, do Salmo 37, verso 25, e nós fomos lá para Gênesis, quando nós olhamos também para a vida de José, o que José viu? José, desde o nascimento dele, ele já era uma pessoa escolhida por Deus. Já era uma pessoa em que Deus já estava providenciando algo para a vida dele. Deus, muitas vezes, ele trabalha de uma forma, vamos dizer, oculta, que muitas pessoas não percebem. Você está aqui nesta noite, mas ocultamente, Deus está trabalhando ao teu favor. Nós estamos aqui, ou quando estamos em casa, ou quando estamos no trabalho, ou quando estamos viajando, Deus trabalha ao nosso favor. No caso de José não foi diferente. Lembramos dos sonhos que José teve: 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas e por aí vai. E ninguém conseguia ter o discernimento disso. Mas Deus estava preparando José para quê? Porque ele ia passar por um sofrimento, por uma luta, porque ele, depois que ele foi vendido, ele perdeu, se eu não falo memória, 20 moedas de prata. Ele perdeu amor paterno,
perdeu amor materno. Por quê? Porque Deus já estava preparando para o povo dele, para a descendência dele, uma providência. E quando Deus prepara a providência, eu quero dizer para vocês o seguinte: a providência divina é bênção para futuras gerações. E não foi o caso de José. Foi bênção para outra geração. Então, quando ele foi vendido, primeiro para um povo, se não falha a memória, os amalequitas, e depois ele foi negociado, foi parar lá no Egito, e lá no Egito, Deus permitiu que viesse 7 anos. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, que o discernimento são 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Deus estava preparando o período de escassez para aquele povo. Só que para a descendência de José, isso Deus poderia isentar deles passarem. E o que Deus fez então? Primeiro enviou José para o Egito. Despassou José para o Egito. José foi para o Egito, viveu no Egito, sofreu no Egito, cresceu no Egito, era bem visto no Egito, e chegou ao cargo mais elevadíssimo no Egito, porque Deus estava providenciando bênção para a sua família. Ele saiu com 17 anos, e seus irmãos foram ver ele com 41 anos. Então Deus providenciou todas as etapas da vida de José, para que ele fosse próspero. Então, quando nós falamos de providências geracionais, ou providências são bênçãos geracionais, eu estou falando que a bênção pode vir para a irmã Vera e para a neta dela, que é a Maria. Assim, para a neta da senhora também. Porém, muitas pessoas não acreditam nisso, não creem na providência. É crente pelo fato de ser cristão só, por causa da família, devido ao amigo ou amiga. Nós somos cremos no Senhor primeiramente, porque nós cremos na providência dele. Não só providência no âmbito físico, mas providência no âmbito espiritual também. Porque eu não sei, mas cada um de nós precisa de uma atuação ou de uma providência de Deus em uma área da nossa vida. Lembra que nós começamos falando no supermercado? Quando nós vamos no supermercado, nós ficamos assustados, ficamos... Por que o preço tão alto? Ou quando precisamos comprar um acessório, vamos dizer um relógio, ou um tablet, ou um iPad, ou um notebook, e o dinheiro não dá. Compramos só com os olhos. Eu já fiz isso, já comprei com os olhos. Como é que compra só com os olhos? Vai lá, olha e não compra nada. Só deixa o vendedor despertado. Entrou mais um, agora eu vou vender. Agora eu vou vender. O vendedor pensa que vai ganhar a comissão dele. Você sai de fininho. Só vim olhar. Só estou olhando. Quanto de nós já não fez isso? Só que nós não podemos esquecer da providência do Senhor. Porque na mesma loja que você não pagou, que você não acertou, que você não comprou, que você não negociou, futuramente Deus pode trazer você lá e fazer você comprar aquele relógio, aquele iPod, aquele iPad, aquele notebook que você não comprou. Agora o detalhe é que eu não sei o que você precisa, o que Deus precisa providenciar na sua vida. O que será que Deus precisa providenciar na sua vida? Ou em que área? Observe que tem pessoas que começam dentro da provisão de Deus, mas não chegam ao ponto final. Não terminam o curso, não faz a obra, a pessoa acaba parada ou estagnada. Stop! E dentro da providência de Deus, essas coisas precisam ser o quê? Mudada. Muitas vezes não adianta nós ter a providência, nós precisamos ter o que também? Ação. Oração. Ora e ação. Atitude. Se não tivermos atitude, não adianta. Foram conversando com a Nazaré, aconselhei algumas pessoas, você tem que fazer faculdade. Não vou não sei o quê. Faça faculdade, acho que eu faço com Elias também. Faça, não sei o quê. Estuda, senão você não vai ser no futuro, não vai ser nada. Lá na frente você vai servir para alguma coisa. Eu vou por conhecimento. Faça. Não vou fazer não. O tempo chegou. A pessoa tem laço familiar e
Poderia ter crido na providência. A Bíblia fala assim, se Deus cuida dos pássaros, que não tem um lugar para buscar a comida, quem dirá de nós? Ele vai cuidar de nós. Só que nós precisamos crer na providência, porque às vezes nós temos que pagar um credor também. E aonde está o dinheiro, dona Ana, dona Vera, irmão Carlos? Aonde está o dinheiro para nós pagar o credor? E não temos. E o credor bate a porta, ou envia e-mail, ou envia uma carta, ou envia hoje não tem mais telegrama, envia alguma coisa avisando, ou fica aquelas mensagens, como é que chama? De telefonema lá? SMS, Spam direto. spam, sei lá, e cobrando, você tem que pagar. Porém, quando nós cremos na providência de Deus, Ele cuida de nós, principalmente dos nossos. Então, provisão de Deus como bênção geracional é importante para nós. Então, aquela mulher, voltando no contexto daquela mulher viúva, que já estava passando por uma situação constrangedora, porque cobrança, não vejo nada de bom em cobrança. Você vê? Eu não vejo nada de bom. Você vê? Chega alguém em cobrar aluguel, tem dinheiro aí? É fácil? Quem já passou por isso? Não é fácil. Mas quando nós temos o provedor, aí é fácil. Amém? A Bíblia diz assim que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam indo para o deserto, eles estavam cansados de comer só a mesma comida sempre. Às vezes a gente cansa de ficar comendo só ovo. Para algumas pessoas, ovo não é mistura. Hoje, para mim, é. Gosto muito de ovo. Se você não quiser, traz o caipira para mim, que eu como bastante. Amém? Caipira. Ovo comum, deixa para Nazaré. Traz o caipira. Amém? Ovo é mistura, sim. Estou brincando com ela, mas ovo é mistura, sim. Mas o povo de Israel, eles cansaram e reclamaram com Moisés. Nós estamos comendo sempre a mesma coisa. Deus providenciou carne para eles de uma tal forma, de uma tal maneira que saía pelo nariz. Amém? Voltando um pouco. Deus é providência. Moisés creu. Moisés, quando foi, ou se deparou com o faraó, antes da saída do Egito, lá no palácio, talvez ele não tinha conhecimento que ele seria desafiado. A provisão também de Deus vem no meio do desafio. Deus deu um bastão para Moisés. E nesse bastão, na hora que ele foi desafiado, Deus falou com ele: Moisés, o que você tem na mão? Um bastão. Joga no chão. De Arão, perdão, não foi de Moisés, foi de Arão. Jogou no chão e se transformou o quê? Uma serpente, uma cobra. Mas depois, o faraó fez assim, ó, pum, desceram lá, Jambes e Jambes, 2 homens, magos, mágicos. E ele deu o sinal lá, e eles pegaram a cobra também, ou algo e transformou em cobra. E agora? E agora? O que fazer? Mas Moisés creu na provisão. A provisão de Deus foi que o bastão de Moisés que transformou numa serpente engoliu as outras serpentes. E se ele não tivesse crido? E se ele tivesse falado, Deus não está comigo, senão essa coisa não teria acontecido, isso não teria ocorrido? E se ele tivesse desanimado? Quando nós vemos muito cristão, no momento de dificuldade, desanima, no momento de desafio mesmo, desanima. É nesse momento que nós temos que crer na providência de Deus. E Moisés creu. E o melhor aconteceu. Eu creio que aqui no nosso meio deve ter pessoas que muitas das vezes, no momento mais difícil ou desafiador, não creu. Mas quando creu, a promessa se cumpriu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu queria chamar a sua atenção, a nossa atenção, que não tem só esse contexto. Lá na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, com certeza Jesus foi questionado. Com certeza ele foi questionado. Ele perguntou segundo o texto, era um garoto. O que tu tens aí? Tenho 5 pães. Manda a galera sentar aí direitinho. E que tem mais 2 peixes.
Mas são 4.500 pessoas. Como vai dar 5 pães e 2 peixes para 4.500 pessoas? Eles esqueceram quem estava com eles é Deus da provisão. Eles esqueceram quem estava com ele é o Deus, o próprio Jesus, que andou sobre as águas. Eles esqueceram que o próprio Deus que estava ali, que é Jesus, que ele falou assim, levante e anda, perdoados estão os teus pecados, levante e anda. Então ele tinha provisão para o corpo físico, tinha provisão no alimento, ele tinha provisão até emocional. Então o que aconteceu? Ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e deu graça, ou seja, orou. E aqueles 5 pães e 2 peixes deu para 4.500 pessoas. As pessoas saíram dali saciadas. O texto diz que sobejou, na verdade sobrou. Por que sobrou? Porque o Senhor é o Senhor de providência. Sempre foi um Deus de providência. Quando Pedro estava preso, e os apóstolos estavam todos, os discípulos, todos tristes. Não, Pedro está preso, alguns num choro tremendo. Alguns orando com fé. O Senhor mandou um anjo lá. Abriu-se as celas. E o Pedro saiu e os guardas não viram. Os guardas não acreditaram. Até que um carcereiro sentiu-se responsável. Eu vou ser incriminado porque esses presos vão embora. Só que essa passagem é diferente. É Paulo e Silas. Já é o segundo. O que eu estou falando é de Pedro. E Pedro, o anjo veio e tirou ele e levou. Porque ele criou uma providência. E os irmãos que estavam de fora, embora alguns choraram, alguns se lastimaram, também creu na providência. Eu não sei, quem sabe alguém está precisando de um alvará de soltura. E a providência vem de quem? De Deus. Deus é a provisão para futuras gerações. Então nós não temos que ter medo, ou seja, não temos que temer. O único objetivo que Deus abençoou a geração futura dessa mulher é porque o marido dela era muito fiel, era muito leal. Então, que lição nós extraímos desses 2 textos? Que nós lemos um texto e um versículo, que nós devemos ser fiel ao Senhor, leal ao Senhor. Isso vai implicar nas nossas gerações, nossos filhos, nossos netos, vai implicar muito. Nós estamos aqui, o Nazaré, o Elias, que somos irmãos praticamente, porque teve alguém que foi leal e íntegro diante de Deus. Sempre leal, sempre sincero, sempre íntegro com Deus. Quando as pessoas são leais, ou os nossos antepassados são leais, são íntegros com Deus, isso vai gerar a bênção até a 3ª e 4ª geração. Ao contrário também, é verídico. Se a pessoa não foi leal com Deus, foi uma pessoa maldizente, foi uma pessoa que é um 71, é uma pessoa que praticou muito crime, muitas coisas fora do normal, vamos dizer assim. Volta tudo para a geração dessa pessoa. Ah, mas e a provisão de Deus? A pessoa aceitou Jesus. Se não for tratado, continua, precisa ser tratado. Por isso, a leitura desta noite, o texto desta noite, providências, bênçãos geracionais para nossas vidas. Eu queria chamar a sua atenção do seguinte: o salmo em si, ele é uma sabedoria, ela é uma instrução para mim e você, para nós seguir o modelo de provisão de Deus de forma íntegra, com caráter, com honestidade, não sendo desonesto diante de Deus. Amém? Quem era José? Honesto. José acabou aceitando a mulher de Potifar? O texto diz que porque ele era leal. E se ele tivesse aceitado, a bênção poderia ser interrompida. Então nós não devemos interromper a bênção de Deus. Através da mãe do pastor Leandro, as bênçãos vão indo até para os netos dela, para os seus filhos. Mas para isso, ela tem que ser leal, ela tem que ser íntegra, ela tem que manter o caráter. Até onde nós sabemos, dia 17 de maio de 2026, não vemos nada que desabone a conduta da
Nazareth. 17 de maio de 2006. Não é isso hoje, né? 17 de maio de 2026? Não vemos nada que desabone a conduta da mãe. Só memória. Entendeu? Então eu queria chamar a sua atenção que nós tivemos, Ana, Carlão, Bia, crê na providência de Deus. Crê na providência de Deus. Não temas, não tenha medo. Crê, acredita. Esquece o que o maligno fala na sua mente. A senhora também. Crê na providência. Você que está na tela também, do outro lado, não sei onde você se encontra, mas crê na providência de Deus para a sua vida, para a sua família. Muitas vezes você para e fica pensando: o que eu vou fazer, o que será na minha vida? Deus é Deus de providência. E Ele tem provisão para mim, para você e para todas as gerações. O que nós precisamos é ser leal, ser íntegro. O mundo está virado de avesso, nós não vamos continuar virando. Agora tem um ditado, que o mundo não gira, ele capota, mas nós não vamos capotar junto. Não tem como. Nós temos que nos manter de pé, leal, pois a Bíblia diz assim, que aquele que cuida estar em pé, ore para que não caia, ou seja, permaneça de pé, permaneça firme, permaneça leal, permaneça íntegro, permaneça estando na presença de Deus. José do Egito não saiu da presença de Deus. O salmista, quando ele errou, o que o Senhor falou através do profeta? A espada vai entrar na tua casa. E entrou. E o que aconteceu com ele? Antes de ele receber a provisão de Deus, o que aconteceu? Filhos dele tiveram relações ou cometeram incesto. Por que cometeram incesto? Porque ele foi desleal com Deus. As bênçãos, como provisão geracionais, um dos pontos principais é ser leal com o Senhor, e íntegro com o Senhor. Quando eu digo íntegro, não é ser cristão somente dentro de quatro paredes, dentro da igreja. Cantar, louvar, adorar. É quando você sair, você ser a mesma pessoa. A pessoa vai olhar, não, esse fulano, essa fulana é serva de Deus. E a bênção está lá reservada para o dia X, para o dia Y, a hora que nasceu o neto, a hora que nasceu o filho, a bênção cai e a vitória vem junto. Amém? Então eu gostaria de deixar essa mensagem ao teu coração. E para que nós possamos refletir que as bênçãos do Senhor, ela enriquece, mas não acrescenta dores. No versículo 28, olha o que diz: porque o Senhor ama a retidão e não desampara os seus santos. O Senhor não nos desamparou. Por mais que está apertado, Ana, Ele não vai desamparar. Às vezes a senhora se preocupa com alguma coisa. Já é a segunda ou terceira vez que a senhora vem que Deus fala com a senhora. Mas Deus vai cuidar da senhora. Não se preocupe. O que eu vou fazer? O que será na minha vida futuramente? Deus vai cuidar da senhora. Tem hora que ela passa por uns momentos completamente delicados. Mas Deus não esqueceu da senhora. Assim para alguns aqui a questão, como a Aline, que Deus já falou com ela, Deus não nos desamparou. E nunca nos desamparará. O que nós não podemos, como diz a Bia, é ficar estagnado. Estagnado é ficar parado. Stop. Eu vou ficar parado aqui. Oração. Ora, mas ação, tem atitude. Não faço nada na minha vida. Não, quem quiser trabalhar, aonde é a terra do trabalho? Aqui no Brasil é São Paulo. Qualquer um trabalha, vende qualquer coisa aqui em São Paulo. Só não trabalha quem não quer. Ou tá errado, presbítero? Amém? Então não trabalha quem não quer. Mas estou ganhando pouco. Antes pingando do que secando, do que faltando. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe nós. Que a provisão geracionais de Deus possa continuar nas nossas vidas. Não importa o que está acontecendo no mundo. Não importa o que o sistema está preparando para nós. Se o mundo virar um caos, se o mundo virar uma balbúrdia é bagunça. Caos é uma situação que não tem reversão. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Senhor da provisão. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Uma oração. Vamos orar. Agradecer a Deus por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por ter falado conosco nesta grande noite. Obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações, ao nosso entendimento.
E que nós possamos crer na provisão do Senhor em nossas vidas, em tudo que precisamos fazer. Seja em qualquer área, quem está na telinha também, possa, Senhor, por meio desse vídeo, receber essa palavra, do qual a provisão possa vir para a vida dele, para o lar dele, para a família dele, para os filhos dele. Enfim, Pai, coloca as tuas mãos de maneira poderosa, grandiosa, gloriosa e maravilhosa. É o nosso pedido, é nossa oração. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.